volta com mais uma série, continuidade da história do profeta Elias. Vamos continuar essa história incrível de poder de Deus sobre um homem aqui na terra, incrível mesmo. Depois que Deus mandou fogo do céu e consumiu todo o altar que Elias preparou, Elias pegou o seu servo que estava com ele, o homem que trabalhava com ele, e foi até o final do Monte Carmelo e falou para ele olhar em direção ao mar. E lá ele falou para ele olhar 7 vezes. Quantas vezes, crianças? 7 vezes, isso mesmo, em direção ao mar. E quando ele olhou pela 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem que vinha se aproximando e se chegando ao Monte Carmelo. Então, começou a cair uma chuva, uma tempestade. Olha que maravilha! Depois que todos viram que somente Deus é o Senhor, ele mandou de volta a chuva naquela terra. Depois de anos de seca, de aridão, o Senhor mandou de volta. Que coisa incrível, né? Deus mandou de volta a água para aquela terra. Então, Elias desceu o morro com os profetas de Baal. E ele acabou com todos, destruiu todos, não restou um sequer. Todos foram consumidos e mortos por Elias. Então, Jezabel, depois que aconteceu tudo, ela ficou sabendo de toda a história através do rei Acabe. Ele foi até onde que ela estava e contou toda a história para ela, contou tudo que tinha acontecido. Então ela ficou muito furiosa, com muito ódio. Como ele ousa fazer isso? Como ele ousa matar os profetas de Baal? Como ele ousa? Que ousadia foi essa desse homem? Eu vou acabar com ele, eu vou acabar com a vida dele. Se eu achar ele, ele vai morrer. Ele não vai viver porque ele me afrontou. Então, o profeta Elias ficou com medo, gente. Ele ficou com medo porque ele é um grande profeta de Deus, mas ele também é ser humano. Então, nessa parte, ele falhou. Aquele Deus que ele estava tão confiante, por conta do medo de morrer da morte, com medo de Jezabel, ele vacilou e ficou com medo. E ele fugiu. Ficou com muito medo. E ele foi para uma caverna e se escondeu. Aí ele orou para o Senhor e falou: Senhor, eu tô com muito medo. Ele disse: eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, mas Jezabel, ela ia atrás de todos os profetas de Deus e mandou matar todos. E só tinha restado Elias. Então Elias, pelo fato dela já ter matado todos, ficou com muito medo e pensou que realmente ela conseguiria intentar sobre a sua vida. Então, ele fugiu. Então, ele orou a Deus e falou que estava com medo e que queriam matar ele. Então, Deus respondeu para ele: vá para o deserto de Damasco e lá você vai ungir Azael como rei da Síria. Então, Deus aproveitou que ele tinha fugido para fazer coisas boas para o reino dele. Então, Deus aproveitou que ele tinha fugido e mandou ele fazer algumas tarefas. E uma das tarefas era ungir Azael como rei da Síria
Jeu como rei de Israel, e ele ia ungir também Eliseu, porque ele ia suceder ele. Então, quando Elias fosse para o reino dos céus, Eliseu ficaria no seu lugar. Então, Elias foi ao encontro de Eliseu e falou para ele: vamos, me siga, eu preciso te passar tudo que Deus me ordenou que eu passasse para você. Então, ele só disse para Elias: eu posso me despedir da minha família? Aí Elias deixou. Então teve uma grande festa, um grande banquete com a saída de Eliseu da terra de seus pais. Vamos continuar a história? Então, depois que Eliseu foi ungido e teve o grande banquete, Elias vai ao encontro do rei Acabe novamente. E o Senhor estava muito, muito triste com Acabe, mais triste do que tudo que ele já tinha feito contra Deus. Acabe tinha mandado matar Nabote, que era um homem que tinha umas terras de vinho com muita uva, e ele não queria vender essas terras para Acabe porque foi herança do seu pai. Então ele queria muito ficar com aquelas terras, mas o rei Acabe estava interessado naquelas terras, queria ela para ele. Então ele não queria vender de jeito nenhum. Então Jezabel, como era malvada, fez um plano e contou umas mentiras e falou para o rei Acabe que ele estava mentindo sobre ele, sobre o Deus dele. Então o rei Acabe ordenou que ele fosse morto. Então mataram Nabote e ele conseguiu as terras para ele, a terra da uva. Então Deus ficou muito irado, muito entristecido, porque ele matou um inocente pela sua maldade, pela maldade de Jezabel, ele matou aquele homem que não tinha culpa. Então, Deus mandou Elias ao encontro do rei Acabe para dizer para ele que o Senhor estava muito triste com o que ele tinha feito. Matou Nabote para roubar as suas terras. E disse, o profeta Elias disse para o rei Acabe: a tua descendência sofrerá nessa terra, não serão fartos nem prósperos, eles sofrerão, a sua descendência sofrerá por conta dos seus erros. Então o rei Acabe começou a chorar, rasgou as suas roupas de vergonha e começou a pedir perdão por todo o mal que ele havia feito. Mas Deus já tinha dado o seu juízo e ele pagaria por aquele mal, a sua família pagaria por aquele mal. Então teve uma guerra em Israel contra a Síria e o rei Acabe, por ser muito desafiador, ele se disfarçou de soldado para também fazer parte daquele combate contra os sírios. Então ele recebeu no peito uma flecha que ele foi flechado por um sírio. Então ele pediu para os seus soldados que tirassem ele de lá. Só que não deu tempo e o rei Acabe acabou morrendo. Então ele pagou por todo aquele sofrimento que ele fez todo mundo passar, e ele mesmo fez ele passar por aquele juízo de Deus. Que história, hein, crianças? Que história! Espero que vocês estejam gostando e a tia continua no próximo episódio. Tchau!